Queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aí para mais uma lição da Escola Bíblica e estamos para participar desta lição juntamente com os demais irmãos que já nos antecederam aí no início desta lição. E queremos aí passar aos irmãos aí para nós ver a respeito do ponto 3 da nossa lição da revista da Escola Bíblica, que nos fala Cristo, nosso exemplo de exaltação. Por que Cristo, nosso exemplo? A lição nos diz que a iluminação espiritual do crente, nós só teremos esta iluminação ou seremos iluminados se Cristo estiver em nossa vida. Para isso, nós temos que reconhecer Ele. Mas aqui, como esse ponto está tratando sobre o exemplo, nós temos que olhar como Cristo sendo esse exemplo para a nossa vida. Nesse terceiro tópico aqui, nós vamos ver 3 pontos, né, que fala sobre Cristo, as primícias dos que dormem, né? Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado sobre maneira. Paulo aqui, ele traz uma enfatização muito forte, que o poder de Deus, ele se manifestou em Cristo, ressuscitando ele dos mortos. Texto que foi lido aí, que é da leitura bíblica em classe, né? Então, Cristo, ele foi manifesto ao mundo e foi pelo poder de Deus. Mas quando ele veio e realizou esta obra, a manifestação que veio se fazer a nós, os homens, Deus revelou o seu poder através desta obra que foi feita em favor da vida dos homens. Agora Cristo, ele se torna o exemplo de exaltação. O que é exaltação? Exaltação é a elevação, alguém que é colocado em um lugar elevado, a um lugar de destaque. Né? E aqui nós encontramos na lição que Jesus, ao ressurgir dos mortos, ele foi as primícias dos que dormem. O que seriam essas primícias dos que dormem? Aqui, na verdade, não quer dizer literalmente sobre dormir, mas sim nos faz referência a alguém que morre. Porém, nós sabemos que o crente, quando ele morre, esta morte não é para uma derrota, um fracasso, mas essa morte é para uma vitória. Ou seja, é uma morte, mas que nos leva para a vida eterna. Jesus, quando ele foi sepultado, a Bíblia nos relata e nos conta, né, que Jesus ressuscitou. Antes de Jesus ressuscitar, outros já haviam ressuscitado. Depois de Jesus, mais pessoas ressuscitaram. Porém, somente Jesus ressuscitou e não morreu de novo. Porque todos os demais que ressuscitaram, eles voltaram à vida, mas eles novamente tiveram que passar pela morte física. Então Jesus, ele é o único que ressuscitou e permaneceu e permanece ressuscitado, porque ele não morreu novamente, né? Aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 20 e 22 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio
por um homem. Porque assim como todos morem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então esta é a nossa vitória. E ela está atrelada à ressurreição de Cristo, porque se ele não tivesse ressurreto, não tivesse ressurgido, ressuscitado, nós não teríamos este privilégio de podermos desfrutar desta grandiosa promessa. Então, nós estamos ligados a Cristo. Por isso que ele é o exemplo de exaltação. Diz aqui que na revista que assim sendo a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Entende, irmão, que o fato de Jesus ter ressuscitado é uma garantia para nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esta garantia. Na verdade, isso nem seria um fato, não seria uma realidade nas nossas vidas. Mas Cristo, ele ressuscitou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ainda no mesmo capítulo de Tessalonicenses 16, do verso 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é esse mesmo Senhor? Aquele que foi elevado aos céus. Aquele que foi exaltado por Deus. Aquele que recebeu o direito de se assentar à direita do Pai. Esse é o Senhor que virá, e este mesmo então nos levará para junto de si. Ainda João, capítulo 5, verso 28 e 29, diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ainda Filipenses 3, 20 e 21, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então este é o nosso amado Jesus Cristo, que recebeu esta exaltação da parte do Pai. Por isso que ele é o nosso exemplo. E nós estávamos falando com relação às garantias aqui, nesse primeiro tópico, as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. A primícia, o primeiro que ressuscitou e foi levado aos céus pela ressurreição. Nós estamos aguardando o nosso dia da ressurreição. Ou melhor, os que já dormem, Nós, se Jesus vier agora para buscar a sua igreja, nós seremos transformados. Nós não veremos a morte. Mas com relação a esta garantia, nós temos uma outra passagem que também está no livro de Mateus 27, 51 a 53, que diz: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e
apareceram a muitos. Deus nos dá aqui uma prova de que isto é uma verdade. Veja que quando Jesus ele ressuscitou, quando a pedra ela foi removida do sepulcro de Jesus, diz que a terra tremeu, né? Naquele momento Jesus ressuscita. E diz que quando aconteceu esse evento, né? Dos sepulcros se abrirem, os sepulcros se abrirem. Não era só o sepulcro de Jesus, muitos sepulcros se abriram junto com ele. Porém, quem saiu primeiro para a ressurreição foi Jesus Cristo. E diz que depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui nós temos uma prova a respeito desta ressurreição. Pois se só Jesus tivesse ressuscitado e tivesse deixado essa promessa para nós, alguém poderia dizer, mas isso só foi para ele, que era o Filho de Deus, né? Mas aqui Deus faz questão de nos dar esta prova de que a ressurreição ela é também para os homens. Não sabemos se estes santos que ressuscitaram, se eles já ressuscitaram para a glória, mas tudo nos dá a entender pelos escritos, né, que eles vieram para testemunhar, enquanto que muitos estavam inventando mentiras a respeito da ressurreição de Jesus. Aqui, estes que apareceram, este grupo de santos aí que surgiram dos túmulos, né, e que foram vistos pelas pessoas na cidade, eles estavam declarando a glória de Deus, enquanto muitos estavam inventando mentiras, eles vieram para confirmar e dizer, ressuscitamos com ele. Então, este é um testemunho que eles estavam dando, né? Que eles haviam sido ressuscitados pelo poder de Deus, pois foram chamados das sepulturas. E de lá eles ressurgiram, né? Certamente esses, né? Posteriormente tiveram que morrer de novo, né? Para então se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. O ponto 2 nos diz, Cristo é levado à direita de Deus. Esta elevação de Cristo, né, ao trono, aí ele foi elevado ao trono. Jesus foi elevado ao trono. E esta elevação, ela se dá de uma maneira muito honrosa. Por quê? Porque Deus faz ele assentar à sua direita. E o que a Bíblia diz? É-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Veja que honra que foi dado para o nosso Mestre Jesus Cristo, né? Quando ele venceu e ele pôde se assentar à direita de Deus nos céus. Então o grau de exaltação aqui foi para uma posição de honra e autoridade. Isso indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, né? Aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 9, né, nós temos aqui uma mensagem que diz, por isso que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esta foi uma posição de maior honra que Jesus ele recebeu do Pai. 1 Coríntios ainda 15, 55, 57 diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando o Senhor Jesus ressuscitou, né, ele venceu os infernos, ele venceu a morte. E esta vitória nós temos, e esta vitória está em Cristo Jesus. De que nós também triunfamos sobre a morte. Ou seja, a morte não tem mais domínio sobre nós. E a morte está atrelada ao pecado. Logo, o pecado não domina mais as nossas vidas, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. E Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade para nós vencermos as obras das trevas. Toda a obra que vem das trevas, né, para nos levar a pecar. Então, nós vencemos por intermédio de Cristo Jesus. E com relação a este poder que Jesus recebe, então, e foi lhe dado todo o poder, né? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos 6 a 8, nos diz assim: o Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Nesta passagem aqui, nós vemos que Deus, Ele tem todo o poder para fazer o que Ele achar que tem que ser feito. Não existe impossíveis para o nosso Deus, né? Porque aqui diz que Ele tira a vida, dá vida, Ele exalta, Ele abate, né? Ele faz descer a sepultura e também traz da sepultura, né? Porque Ele tem todo o poder, né? E neste poder, diz que Ele nos faz assentar entre os príncipes para nos fazer herdar o trono de glória. Jesus, numa vez, até ele disse que nós assentaríamos com ele no trono. Por isso que ele nos faz assentar entre os príncipes. Porque temos uma herança. E esta herança, ela nos foi oferecida. E nós temos uma garantia desta herança. Jesus, Ele é a nossa garantia para nós termos esta herança que é a vida eterna. Vamos ao ponto 3 aí, né? Que nos fala sobre Cristo exaltado sobre maneira. Ainda com o tópico anterior, só para nós finalizar, né? Esse tópico 2, né? Nós temos aqui que Jesus, ali no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 6, ainda nos diz que Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Falamos a recém aí, né? Sobre o lugar que Ele nos faz assentar. Então é uma bênção maravilhosa, né? Nós podemos ter esta garantia da parte de Jesus Cristo. Em ponto 3, então, aqui, diz Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia. Este é a exaltação que ele recebeu. Ele foi exaltado sobremaneira. Ou seja, a exaltação dele foi diferente de qualquer outra exaltação. Não existe nada no mundo, não existe ninguém que recebeu tal exaltação ou que receberá algum dia. Ele foi o mais exaltado que houve na terra, né? Mas é claro que esta exaltação, ela veio ter o seu desfecho no céu. Meus irmãos, um dia nós estaremos com Cristo assentado, né, no trono de Deus,
E a Bíblia diz que nós julgaremos as nações, estaremos junto com Ele, neste lugar de exaltação. Então para mim, é para você, este lugar que Ele conquistou, porque Ele nos dá este direito de podermos herdar esta promessa de Deus. O resultado desse triunfo, então, traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, todas as bênçãos do Pai em relação a Cristo aqui tem a ver com a igreja. Porque Deus, Ele designou a igreja para ser a plena expressão de Cristo, né? Aqui fala de 2 pontos. Primeiro, né, é que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Ou seja, aqui temos a expressão de Deus, né? Jesus disse, quem me conhece, conhece o Pai. Agora, quem conhece Jesus, o que Jesus diz? Quem me conhece, conhece ao Pai. Agora, nós podemos trazer, quem conhece a nós, conhece a Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas somos os seguidores de Jesus Cristo, né? Quer dizer, nós somos um retrato de Cristo. Quem conhece a nós, conhece a Cristo, porque somos seguidores de Cristo, né? Então Jesus é a expressão de Deus, nós somos a expressão de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E eu e você fizemos parte dessa igreja, então as portas do inferno não podem prevalecer contra mim e contra você, porque nós somos a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Então é maravilhoso nós poder estudar, né, a respeito da palavra de Deus, adquirir conhecimento, né? E neste domingo aí, então, Deus nos enriqueceu mais uma vez, através desse estudo maravilhoso que nós tivemos aqui, nesta lição aí de número 4, né? Concluindo aqui, então, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.